Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Amém no nome do Senhor Jesus. Como que está o seu coração? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que tempo glorioso, que tempo sobrenatural, que tempo profético, que tempo abençoado. Amém? Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos entrando numa atmosfera agora de aquebrantamento. Aquebrantamento diante do Senhor. Amém? Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha te esmagar nesses dias. Não é tocar em você, é esmagar você. Amém? E confrontar tudo que só Deus, o Todo-Poderoso, pode fazer. Amém? Eu quero... Hoje, vocês vão fazer um ato profético. Amém? Que o Espírito Santo me deu. Lógico que eu também vou fazer, né? Eu sou a primeira. Amém? Glória a Jesus. Só vou achar a passagem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Eu estou impactada com aquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Hoje eu vou ensinar um ato profético poderoso para você. Na verdade, nunca fiz. Vou fazer também. Amém? Macaçoi. Eu não sei como que aonde você vai fazer ele, mas ele vai ser poderoso. Amém? Nós estamos entrando numa nuvem de aquebrantamento, uma nuvem de confronto, de confissão de pecados, num lugar para que, queridos, a santidade de Deus ela só pode se manifestar aonde tem vulnerabilidade, aonde tem pessoas que estão falando Deus. Ai de mim, Senhor, que tem lábios impuros. Mas só tem como reconhecer pecado, só tem como reconhecer algo quando a glória toca. Então, nós precisamos ser intencionais e falar assim, Deus, eu não quero mais continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 21. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso. Obrigada, Jesus, por esse tempo poderoso. Queridos, é muito forte. Se você está alinhado na fiação do céu com a campanha, a partir de agora, pelo que eu senti hoje na oração, Deus vai começar a nos levar para um lugar de aquebrantamento, para um lugar de rendição, para um lugar, ainda que você se acha muito espiritual, queridos, quebra essa crista sua aí. Mas Queridos, quebre isso daí. Quebre esse negócio de você achar que é alguma coisa. Eu e você não somos nada. Nós precisamos entrar nesse lugar e falar assim, Deus, até para mim te buscar eu preciso de você. Até para mim permanecer na tua presença, se você não me ajudar com a tua unção, eu não dou conta. Quebra o seu orgulho. Quebra a sua prepotência. Eu sei que você se posicionou em Deus, mas você só consegue ficar nele porque tem uma unção dele que permite. Amém? Então, eu quero que você entre num lugar de aquebrantamento. Um lugar onde você fala, Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém, Pai. Amém? Então, Deus está trazendo agora um alinhamento interior profundo sobre todos nós. Um alinhamento em áreas que só Ele pode tocar. Só Ele pode tocar. Só Ele pode fazer. Amamoko. Azikiteribelemonomanachakaya. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero que você entre nesse lugar. Um lugar de rendição. Um lugar de entrega, de falar, Deus, eu aceito ser ministrado, ministrada, amém? Deus vai começar a mostrar coisas, você fala, meu Deus,
como eu estava cego diante disso. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu me apresento, Senhor Deus, diante de Ti e clamo por esse devocional. Que o Senhor fale conosco de forma profunda, de forma profética, de forma avassaladora. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Revela, Pai, aquilo que está por detrás das letras. Revela, Senhor Deus, aquilo que só o Senhor pode, Pai, nos proporcionar nível de revelação. Eu chamo a presença do doce, amoroso Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Queridos, abram comigo em Gênesis, capítulo de número 21. O nascimento de Isaac. O Senhor agiu em favor de Sara, cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele. Exatamente no tempo indicado por Deus, Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaac, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Quantos anos Abraão tinha quando, ele saiu da sua terra? Quem sabe? 75. Então, é uma espera de 25 anos. Amém? Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Isso aqui é um milagre de Deus, Poderoso. Às vezes a gente fala assim, mas naquela época, a genética, mas a gente tá vendo explicitamente que ele, no entender deles, não poderiam ter filhos por causa da velhice. Quando Isaac cresceu, estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaac. E disse a Abraão: livre-se, olha só, livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac. Mas a gente pensa assim, mas peraí, não foi ideia de Sara dar um filho para Abraão através da serva? E agora ela está rejeitando, porque agora ela está com a promessa na mão. Então, queridos, deixa eu só falar uma coisa para você. Nós precisamos arcar com as consequências de tentar, às vezes, adiantar a promessa. Porque Deus vai abençoar, como a gente viu que ele disse que iria abençoar Ismael. Mas Deus não nos isenta das consequências. Amém? Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é o seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto em Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar
e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. E ali a aliança de Abraão com Abimeleque. Eu não sei se você consegue ter misericórdia de Agar, mas eu consigo. Quando eu olho para essa história, eu olho com um coração misericordioso, eu falo, meu Deus. Agar estava no deserto com o menino. Agar não teve culpa nenhuma, porque ela tinha que ser submissa à sua serva Sara. E agora ela tem que ir embora, porque Ismael não suporta ficar junto com Isaac. Agora ela tem que pegar o menino e ir embora. E viver, né? Viver ali na solitude do deserto. Então, assim, eu não sei você, mas eu consigo ter muita misericórdia de Agar. Por mais que a gente entende que Ismael não é o filho da promessa, mas foi o intento de Sara. Ismael nasce da frustração do coração de Sara. A aliança de Abraão com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante de seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo o que faz. Disse Abimeleque: jure em nome de Deus que não enganará nem a mim e nem aos filhos e nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você. Por isso jure que será leal a mim, a esta terra onde vive como estrangeiro. E Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, e respondeu Abimeleque: não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu: por favor, aceite essas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Agora eu estou no verso 32. Depois de firmarem aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Amém? Amanhã nós vamos ver que Deus vai provar o Abraão. Glória a Jesus. Então a promessa, ela chega. A promessa, né, que é o Isaac, ela se cumpre. E quando o Isaac chega, Sara fica com o seu coração perturbado por causa de Ismael, né? Claro, queridos, que vai haver ciúme. Claro, gente, isso aí são coisas normais, né? De um filho ter ciúme. Por exemplo, vou só dar um exemplo para você. Você que tem outros filhos, aí você engravidou, aí você tem todo aquele cuidado de falar: filho, você vai ter outro irmãozinho, mas você não vai deixar de ser amado, né? Eu vi minha mãe fazer isso demais com os meus irmãos. Então, por que eu tô falando isso com você? Porque a gente vê, né? Pelo menos eu tenho muita misericórdia de Agar. Eu falo: meu Deus, coitada de Agar, né? Ela era escrava de Sarai, quando ela era Sarai. Aí ela é dada ao seu senhor, depois ela é rejeitada, né? E olha só tudo que acontece com Agar, tudo que acontece com Ismael. A gente sabe que Ismael não é Isaac, tá? Mas não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser, amém? Alguém que Deus está falando: olha, eu vou abençoar Ismael, porque ele é seu filho. Então Deus abençoa Ismael porque Deus tem uma aliança com ele, amém? Então Deus, ele cumpre
o que promete, mesmo que pareça ser impossível. Abraão está com 100 anos e Sara está bem velha. E Deus cumpre a promessa. O nascimento da promessa traz, uma alegria muito grande, porque Abraão, Sara, pode contemplar a fidelidade do Senhor. E eu quero que você entenda, eu também acredito de todo o meu coração que Isaac não deveria viver junto com Ismael. No mesmo ângulo que eu tenho misericórdia de Agar, eu também consigo, no outro ângulo, entender que esses dois não poderiam ser criados juntos. Não teria sentido, amém? Haveria uma guerra, tá? Haveria uma guerra muito grande. Haveria uma guerra muito grande entre esses dois. Aleluia! Apressar as promessas tem consequências? Olha, eu vou ser sincera para você. Deus só acelera a promessa se você acelerar crescimento. Não tem como Deus acelerar a promessa se você não acelerar crescimento. Por que que aqui na Global Fire a gente vive uma ruptura muito louca, sobrenatural? O pessoal fala, apóstolo, mas nem aceleramento, é atropelamento. Porque você cresce com jejum, com oração, com santificação. Então, quando Deus só pode cumprir promessas se houver o crescimento. E quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando de crescimento estrutural, crescimento intelectual, crescimento emocional. Queridos, Deus só vai colocar algo na sua vida se houver, tá? O crescimento. Então, toda promessa, ela vem quando há um nível de crescimento e ruptura. Sem isso, Deus não dá. Por isso que tem muita gente que às vezes não recebe, porque às vezes está qualificada em muitas áreas, mas ainda não está maduro. Não está maduro para receber. Não está maduro para desfrutar. Amém? Glória a Jesus. Então, você acha que Abraão não sofreu? Mas Abraão teve que abrir mão do Ismael. Porque a promessa estava sobre Isaac. Deus tinha com Ismael o quê? A bênção. Deus abençoou Ismael. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, vamos refletir sobre essa palavra, tá? Em tentar não adiantar promessas, em tentar não fazer as coisas do nosso jeitinho brasileiro. Vamos deixar Deus fazer as coisas no tempo certo dele. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 32, do 22 ao 24. E eu quero falar do ato profético que Deus me mostrou. Aleluia. Quem sabe a história do Vale de Jabó? Gênesis 32, tá? Gênesis 32, verso de número 22. Jacó luta com Deus. E eu quero que hoje você entre nesse lugar chamado Vale de Jaboque. De tempos em tempos, todos nós, para acessar o novo de Deus, nós temos que passar no Vale de Jaboque. Então presta atenção no que você vai fazer hoje. Nós estamos falando de aquebrantamento, nós estamos falando de arrependimento. Nós estamos falando, Deus, confronta aquilo dentro de mim que eu não entendo, que eu não sei onde eu estou errando. Você vai escrever numa folha, Vale de Jaboque, e você vai pendurar na parede, no quarto, no closet. Eu não sei aonde você vai fazer esse ato profético. Mas talvez seja no seu quarto de oração. Talvez, eu não sei, mas você vai colocar, escrever, Vale de Jaboque, pendura. Você fala, Deus, assim como Jacó esteve face a face, Peniel. Quem foi no encontro com Deus? Peniel. Você vai escrever Vale de Jaboque e você vai falar, Senhor, este lugar é o meu Peniel. Senhor, eu estou aberta a ser confrontada e eu quero que você comece a declarar coisas que talvez você ache que não faz mais. Só que lembra que iniquidade é uma coisa que você não sabe que faz. Iniquidade é uma coisa que você não tem ainda a consciência que faz. Amém? Vamos ler aqui essa passagem, amém?
Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos e atravessou com eles ao rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os bens. Com isso, Jacó ficou sozinho. Tem coisa que não é no coletivo, tem coisas que não é ali na reunião da oração. Tem coisas que é só você e Deus. Sozinho. Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. E, no entanto, a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, marcado por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite, em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Você conhece essa história? Aqui, Jacó está indo para um confronto com seu irmão Esaú, de quem ele fugiu a vida toda. Só que, se ele fosse ainda no status de Jacó, e Jacó significa o trapaceiro, aquele que engana, ele não ia conseguir vencer. Então Deus teve que confrontar ele. Deus teve que, Deus teve que trocar o nome. Queridos, eu sinto muito em te dizer, mas enquanto você estiver com um nome antigo de trapaceador, mentiroso, enganador, não tem como você viver a promessa que Deus só estabelece quando você se torna Israel. Não tem como você viver o novo, a expansão, a estação. Amém? Vale de Jaboque. Fala: Deus, eu entrarei hoje no Vale de Jaboque. E eu só vou sair do Vale de Jaboque dia 9, ao pôr do sol. Queridos, nós temos orado, nós temos clamado. Mas hoje é um dia poderoso. Hoje é o dia em que você entra no Vale de Jaboque e fala: Senhor, tira o fermento do pão. Tira aquilo, Pai, que está me corrompendo. Amém? Tira aquilo, Senhor Deus, que eu não consigo enxergar que está sobre mim. Aleluia. Então, olha, esse ato profético, ele vai ser poderoso. Então você vai escrever Vale de Jaboque. Amém? Vale de Jaboque. Bota um louvor ali, não sei onde você vai fazer o seu tempo, mas eu quero que você comece a falar. A falar coisas que às vezes você suspeita que está errado em você. Começa a falar: Senhor, visita. Aí, queridos, pecado, o Espírito Santo, quando é pecado, você se sente mal. Mas quando é iniquidade, você não sente nada, porque você já está anestesiado. Você não consegue entender a iniquidade. Transgressão, você tem consciência do que é. Mas iniquidade você não tem. Amém? Glória a Jesus. Quero que você abra agora comigo. Amém? Provérbios 28, 13. Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus está falando: aquele que encobre as suas transgressões, aquele que nega que está pecando, ele não vai prosperar, mas aquele que confessa, olha, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Agora, olha só que poderoso. 1 de João 1, 9.
1 de João 1,9. Olha só que poderoso isso aqui. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, a chave de hoje é confissão. E muitas vezes a gente não sabe que tem iniquidade, então começa a confessar coisas que você acha que já venceu, ou que você acha que você não tem. E fala, Jesus, vai arrancando a máscara. Fala, Jesus, tira a casca. Fala, Jesus, tira tudo aquilo. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui um sobre transgressão. Jeremias 3:13. Jeremias 3, verso 13. Então somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você se rebelou contra o Senhor, seu Deus. Queridos, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu ensinar vocês. Deus, eu sou rebelde. Deus, eu sou rebelde. Mas arranca de mim, Pai, a rebeldia. Deus, eu sou mentiroso. Deus, eu sou enganador como Jacó. Mas arranca de mim, Senhor Deus, isso. Arranca de mim, Pai, isso agora. Amante que és tu e a cara. Queridos, é mais ou menos desse jeito. Oséias 14:1. Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa da sua iniquidade. Tenha convosco palavras de arrependimento e converta-se ao Senhor. Esse versículo de Oséias está ensinando a chave. Começa a rasgar seu coração. Fala, Deus, ai de mim, sou como Isaías, tem lábios impuros. Senhor, sou murmurador, sou um transgressor. Confesse. Amém? Querido, às vezes você fala assim, mas está tudo bem. Iniquidade você não vê. Iniquidade você não sabe o que está fazendo. Às vezes você fala, eu sou assim. Mas às vezes você não é. Amém? Às vezes você não é. Eu quero levar esse ministério. Eu quero levar vocês para um lugar aonde somente Deus pode fazer no Vale de Jaboque. Porque, queridos, você sabe qual que é a luta que Jacó vai ter no Vale de Jaboque? Luta do ego, luta contra sua vaidade, luta. Queridos, aqui, ó, é luta para ele poder enxergar. Porque aí, olha só, olha a chave. O homem vai perguntar, qual é o seu nome? Jacó. Qual é o seu nome? Enganador. Mentiroso. No Vale de Jaboque, nós precisamos reconhecer que somos Jacó. No Vale de Jaboque, nós precisamos reconhecer que ainda que nós não saibamos aonde, nós precisamos arrancar toda a máscara, todo o sofisma e falar, Senhor, qual foi a narrativa que eu coloquei, eu implantei, foi implantado dentro de mim para me pregar de bom samaritano, mas que eu não tenho. Senhor, eu quero me despir na sua presença. Amém? Queridos, a iniquidade, ela não é só um erro. A iniquidade é um pecado que está enraizado tão profundo. É uma inclinação tão torcida. É uma deformação interior na tua alma. Amém? É uma rebeldia interna que você não consegue enxergar. Amém? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A iniquidade da rebelião. Eu lembro quando eu tive essa iniquidade. E eu achava que eu estava certa. Amém? Mas quando Deus me encontrou. Amém? O que é a iniquidade da rebelião? O que é a iniquidade de rebelião? É aquela desobediência consciente. Mas que não te afeta, não dói em você. Porque você acha que você está agindo de forma certa. É aquele endurecimento, aquela dureza, aquela teimosia, aquela resistência à correção. É você não aceitar ser corrigido, é você não aceitar a ser, ensinado. Porque você fala, não, eu tô certo. É aquela quebra deliberada dos princípios. Mas você faz tudo isso e não dói. E não tem remorso. Porque é uma iniquidade. É uma iniquidade. Amém? Em 1 Samuel 15:23 vai dizer assim, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. Olha só. Oh,
Amém? Queridos, hoje eu quero que você pega todo nome de pecado, todo tipo de pecado e começa a confessar. Você fala, Senhor, aposto, mas vai ter coisa que eu não faço. Você não sabe? Senhor, eu quero confessar essa rebelião, eu quero confessar isso, eu quero confessar aquilo, amém? Iniquidade de idolatria, vamos falar? Aí você fala assim, mas eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho nenhuma adoração a nenhum santo, eu não adoro. Mas talvez você tenha apego ao dinheiro, a idolatria, a iniquidade. Você tem apego, você tem ambição por poder, você idolatra o poder, você idolatra a vaidade, você idolatra pessoas, você idolatra objetos. Tem coisa que você não tira de dentro da sua casa, não serve mais. Você, vou falar, Senhor, né, Macamba sai. Você idolatra experiências espirituais, enquanto Deus quer intimidade com você. Experiência não é intimidade, porque se fosse assim o povo de Israel não ficava murmurando e querendo voltar para o Egito toda hora. Aquele povo vivia de experiência, mas não vivia de intimidade. E você pode ter a experiência mais sobrenatural de 10 pragas, mas é só a intimidade que te mantém na presença dele. Maquetomanasai. Tem gente que idolatra tradições. Tem gente que idolatra práticas erradas. Porque você aprendeu isso com a sua família. Não, porque o meu pai sonega imposto, o meu avô sonegava imposto. E a gente fez assim, não, porque o governo é corrupto. Porque o governo é corrupto, você será? Por que você é iníquo? Porque o governo sonega, porque o governo... Aí você acha que tem o direito de ser um enganador? Ezequiel 14:3 diz assim: estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Queridos, o pior ídolo não é o material, é aquele que está dentro do seu coração. Amém? Tem gente que idolatra a iniquidade da impureza sexual. Você já fez talvez um seminário comigo, mas você não consegue abandonar essa prática. Você não consegue abandonar o adultério, você não consegue abandonar a prostituição, você não consegue, e você acha que está tudo bem. Você acha que isso aí não está afetando o seu relacionamento com Deus. Queridos, quando você acha que a sua promiscuidade não afeta o seu relacionamento com Deus, eu sinto muito, mas você está debaixo de uma cegueira, amém? Uma cegueira. Em 1 Coríntios 6:18 vai dizer assim: fujam da imoralidade sexual. E às vezes existe uma imoralidade sexual tão entranhada dentro que você fala, não, minha vida sexual, eu sou casada, tá tudo ok, tá tudo bem. Mas tem pensamento impuro. Tem pensamento impuro. Tem pensamento impuro. Amém? Tem práticas impuras. Oh, macassuri decai. Olha outra iniquidade comum. Iniquidade da mentira, da falsidade. Às vezes a gente traz narrativas de ser muito espiritual, enquanto você não é. Isso também é uma mentira. Quando a pessoa vive de máscara, vive de engano, vive com distorção, amém? É aquele tipo de mentira habitual que você já não consegue, você já acredita naquilo. Você já acredita naquilo que você faz. Naquilo que você fala. Olha só, manipulação, aparência de santidade, fingimento, omissão maliciosa, fraudes, maqueisoi. Em Salmo 101:7 diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Olha outro tipo de iniquidade, iniquidade da violência, da crueldade. Quando o coração tem prazer em ferir o outro. Quando o coração tem prazer em humilhar o outro. Mas você fala, não, eu só tô exortando. Eu só tô... Não, eu tô falando isso pro seu bem. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes o que você tá falando é para humilhar e não é para ensinar. Não é para exortar. Amém? Tem gente que tem agressividade nas palavras. Tem gente que fala tocando na ferida do outro. Por prazer. Não, eu estou falando isso para que você...
maldade, abuso, humilhação, opressão, prazer em tocar em áreas sensíveis que aquela pessoa tem. Mas, queridos, eu posso tocar aqui como ministra de cura interior na sua área sensível, mas eu vou trazer solução e vou trazer o bálsamo, que é o sangue de Jesus. Mas se eu só toco na sua área sensível e eu não te ministro, eu tô sendo maldosa. Eu tô sendo iníqua. Amém? Glória a Jesus. Olha só, em Miqueias 6:8 diz assim: mostra o oposto, justiça, misericórdia e humildade. Eu quero hoje que quando você entrar no vale de Jaboque, você fala assim: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Fala: Senhor, mostra o oposto. Senhor, faz de mim, Pai, uma pessoa considerada justa diante da terra. Queridos, a libertação, ela sempre tem um degrau a ser subida. Escreve na sua Bíblia. A libertação sempre tem um degrau a subir. Às vezes você fala: agora eu tô bem. Aí você começa a buscar o Senhor e daqui a pouco o Senhor fala: vou te passar no Getsemane. Aí você passa 40 dias, 50 dias no jejum, 90 dias num propósito louco, igual nesse nós estamos. A libertação tem sempre um degrau a ser subido. A cura interior sempre tem um degrau a se subir. Sempre tem algo a se descobrir dentro para ser exposto. Então, quanto mais você entra, e eu quero que você tenha humildade, pastor, pastora. Eu quero que você seja vulnerável, pastor, pastora. Eu estou falando com líderes. Porque esses que não são líderes, por não estarem numa evidência, numa visibilidade, conseguem chegar e falar assim: eu preciso de libertação. Queridos, o fato de você ser vulnerável não te torna, porque eu não vou ser mais usado. Não, isso aí o Senhor vai te habilitar para você ser mais usado, mais usada. Eu sei que Deus me usa porque eu sou essa pessoa. Eu falo: Deus, o que está estragado dentro de mim que o Senhor quer transformar? O que está dentro de mim errado que eu não consigo enxergar? Amém? Olha só isso aqui. Olha a iniquidade de injustiça. E talvez você é uma pessoa injusta porque foram injustos com você, mas você viveu numa cultura de injustiça tão profunda e você não consegue enxergar a injustiça que você... É quando a pessoa age com parcialidade, exploração ou perversão do que é reto. Quando você rouba o outro. E dá a entender que você foi justo, mas você não foi justo. Corrupção, exploração financeira. Quando você, de tudo você quer tirar vantagem, tem que ficar sempre bom só para você e para o outro não. Amém? É a vantagem devida. Olha só, é o juízo injusto, é a falsidade nos negócios. Aí você é crente, aí você fala assim: não, fulano, porque olha, eu comprei esse terreno por tanto, eu não tô ganhando nada. Você tá mentindo. Você não vai vender um terreno para não ganhar nada. Para de mentir. Eu não tô ganhando nada. Ou você fala a verdade ou você não fala nada. Maqueitona massuia. Olha, compra isso aqui de mim, eu não tô ganhando nada. A pessoa chega no seu comércio e fala: olha, não tem como fazer um desconto porque eu já não tô ganhando nada. Mentira. Você não vai vender uma coisa. Você não vai vender uma coisa para não ganhar nada. Para de mentir. Querido, são coisas pequenas que eu quero hoje que você fala: Deus, eu não quero nem... Senhor, eu não quero ser negligente nas minhas palavras. Ou eu falo o que é, ou eu não falo e o Senhor... Ou seja, principalmente nas questões financeiras. Amém? Amém? Não tô ganhando nada. Olha isso aqui, ó. Você que precisa me ajudar. Baquetonossaia. Aleluia. Eu não ganho nada aqui, ó, nesse negócio que eu vendo. Mentiroso, mentirosa. E eu já fui essa pessoa. Nós temos que ter muito cuidado. Eu lembro, né? Eu tive uma empresa, quando eu estava bem no mundão da faculdade. Sempre fui empreendedora.
E mentir é muito corriqueiro dentro do negócio. Olha, não vai chegar mais pra mim, esse é o último. Mentira. Olha, aproveita porque vai subir de preço. Mentira. Queridos, vamos parar de mentir. Vamos parar de roubar. Vamos parar de enganar. Amém? Vamos parar de pegar as coisas que é dos outros. Ah, não, é porque tem muito. Tem muito, mas não é seu. Amém? Tem muito mais falsidade nos negócios, retenção do que é devido. Em Levítico 19, 35 diz assim: não cometam injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso e nem na medida. Não trapaceie. Você não precisa falar, olha, eu não estou ganhando nada. Não, você fala, esse é o meu preço. E ponto. Com quem que você aprendeu a mentir? Foi com seu pai? Foi com a sua mãe? Então você vai rejeitar todo tipo de maldição. Porque talvez você não prospera porque você é um mentiroso. Amém? Agora vamos para outro tipo de iniquidade, que essa aqui para mim ela é... Eu quero que você pegue agora a sua Bíblia e abre comigo Provérbios 16, 18. Amém? Provérbios 16, 18. Aleluia. Provérbios 16, 18. Você sabe o que é humildade? É você reconhecer as coisas que... Fala assim, Deus, eu não sei se isso aqui é iniquidade, mas eu quero confessar isso. Senhor, me trata. Queridos, iniquidade é isso. Você vencer a iniquidade, começa por esse lugar. Ó, Provérbios, tá? Olha só, Provérbios 16, 18. Amém? Obrigada, meu amado. Provérbios 16, 18. Acharam? O orgulho precede a destruição. O orgulho destrói. E a arrogância precede a queda. Você vai ver pessoas caindo, pessoas sendo removidas de posições. Por causa dessas duas coisas aqui. Orgulho, arrogância. Pode incluir outras palavras. Prepotência, achismo. O orgulho precede a destruição. E a arrogância precede a queda. Olha agora no 19. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Amém? Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. O orgulho, queridos, é aquilo que você... eu não dou o braço a torcer. Eu não vou lá pedir perdão, não. Porque olha também o que aquela pessoa fez comigo. Nós precisamos entrar num lugar de falar, Deus, me trata. Me trata, Senhor. Eu preciso, Senhor Deus, descer. Você sabe por que Naamã desce 7 vezes no Rio Jordão? Porque antes de Deus curar ele, Deus teve que tratar o orgulho dele. Anda, cabaçui. Antes de Deus curar Naamã da lepra, Deus teve que tratar a arrogância, a prepotência, o orgulho que ele tinha. Porque ele achava que o profeta ia vir, ia lançar uma palavra, ia receber ele. Porque ele estava acostumado com isso, porque ele era comandante do exército da Síria. Ele queria, queridos, ser tratado de um jeito. Aí é que te manda baçu ne cabe assai, era baçou a manacaia. Aí Eliseu não vai nem sair da casa. Isso já confronta o ego dele. Eliseu não vai sair para receber ele. Deus confronta o orgulho, a soberba. E a palavra é simples. A palavra é muito simples. Mergulha, desce 7 vezes. Mas aí ele fala assim, não tem rio melhor na Síria do que estes. Por que o profeta não saiu, não me recebeu, isso e aquilo? Aí o servo dele humilde falou assim, meu senhor, você não está aqui, você já não chegou até aqui. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não ia fazer, mas porque é fácil. Mas você sabe o que tinha ali no coração de Naamã? Orgulho. Mas é só isso? Mas é só isso?
E por que ele não veio receber? Ou seja, ele foi diminuído por Deus primeiro, para Deus curar ele antes. Você não entendeu? Deus teve que diminuir Naamã. Porque ele estava acostumado a ser bem recebido, ser bem tratado. Aliás, ele era comandante do deserto da Síria. Então, queridos, o que eu aprendo? Que o orgulho, a soberba, precede a ruína, precede a queda. Eu falava assim, Deus, por que Eliseu não saiu? Porque eu precisava tratar Naamã. Para Naamã foi uma afronta Eliseu não sair. Para Naamã foi uma afronta Eliseu não receber ele. Porque estava acostumado já. Então Deus, muitas vezes, para fazer coisas na nossa vida, ele tem que quebrar nosso orgulho, tem que quebrar nosso ego, amém? Olha a iniquidade do orgulho, a arrogância. Olha, quem sabe, amor, vê se você acha aquela passagem que Deus fala, que acho que, se eu não me engano, é Ezequiel 28, que diz assim, que Deus, né, foi achado iniquidade, se achou iniquidade, né, no coração de Lúcifer. Lúcifer, o pecado dele foi o orgulho. E, queridos, olha, eu quero que você entenda. Anota aí, orgulho, bem grande, aí no seu papel, no seu devocional. E aí você vai puxar uma setinha, várias setinhas agora. Porque aí, o orgulho é a mãe dessa iniquidade. Aí tem as outras coisas que acompanham comportamento, tá? Arrogância, autossuficiência, altivez, achar que é melhor que todo mundo, achar que tudo que você faz é melhor que o outro. A recusa de pedir perdão. Tem gente que tem dificuldade. Queridos, já tive momentos de libertação, eu falo, confessa perdão, o diabo travar a boca da pessoa. A pessoa que tem desprezo, desdenho pelos outros, soberba espiritual. Eu sou, eu faço, eu posso. Ezequiel 28:15, obrigada. Aleluia, Ezequiel 28:15. Vamos lá, Ezequiel. Às vezes você fala assim, meu Deus, você sabe por que Lúcifer é querubim da guarda ungida? Nós estamos falando de um ser poderoso, celestial que Deus criou. Aí você fala assim, mas por que esse ser caiu nesse nível, desse jeito? Porque o pecado foi entrando nele, se tornou iniquidade. E quando se torna iniquidade, não se vê, não se reconhece, não consegue enxergar, não consegue, amém? Ezequiel 28, amém? 15, abre aí comigo. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Em outras versões fala assim, até que se achou iniquidade. Queridos, a iniquidade é aquilo que você não consegue enxergar. É aquilo que está em você e você não consegue enxergar. Então, o que está por detrás do orgulho? Arrogância. Autossuficiência, prepotência, altivez. Eu quero que hoje você vai buscar o significado de cada palavra dessa. A dificuldade em se redimir, pedir perdão. O desprezo pelos outros por achar que você é melhor. Soberba espiritual. Eu lembro que quando Deus me pegou e o meu primeiro processo, porque a gente vai passando vários processos na vida de libertação, mas esse foi o meu primeiro. Eu falei assim, Deus, eu sou soberba, eu sou orgulhosa, eu me acho melhor que os outros, porque meus pais são ricos, meus pais têm dinheiro, meus pais têm uma ótima condição financeira, e eu me apoio nisso, me creio melhor que outras pessoas. Eu sou metida, eu sou insuportável, eu sou arrogante, eu me acho, eu sou exibida, eu gosto de cantar vantagem. Eu gosto de aumentar as coisas. Mas eu não quero mais ser assim. Arranca de mim, Senhor. Arranca de mim essas máscaras. Fala, Senhor, eu quero viver a verdade. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser.
Eu quero viver a minha realidade. Isso é os meus pais, não sou eu. Queridos, enquanto você não for sincero com Deus, não tem como Deus tratar a iniquidade do seu coração. Amém? Olha outro tipo de iniquidade que é a que a gente viu Isaías ser confrontado, né? Abre comigo os Salmos 10, 7. Salmos, capítulo 10, verso de número 7. Aleluia. Salmos, capítulo 10. A partir de agora, assim, outros PSA, a gente, né, orou, a gente já esteve em 24/7 em outros PSA, mas todo PSA eu quero fazer esses 8 dias voltado à libertação, voltado a arrependimento. É necessário 2 vezes por ano, não é nenhuma, nós entrarmos nesse lugar de falar, Deus, aonde que eu preciso melhorar? O que tem de errado dentro de mim? Amém? Salmos 10, 7. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Às vezes a gente acha que tem santidade na boca, mas não tem. E eu quero que você pede ao Senhor, fala, Senhor, me santifica de verdade. Eu não quero pregar uma coisa e viver outra. Amém? Olha só, murmuração. Isso é iniquidade, querido, mas você não tá vendo. Você reclama de tudo. Você reclama de tudo. Você reclama do seu pastor, da sua pastora. Você reclama daquilo que Deus trouxe como provisão. Você reclama de tudo. Maldição, tá todo tempo. Ai, que esse menino, essa casa, esse carro. Aí você não entende porque você não prospera. Você amarrou. Queridos, tem pessoas que tá com a vida financeira travada por causa da boca. Fofoca. Você gosta, você tem prazer em falar mal do irmão. Falar mal do irmão é maledicência. Ficar passando informação que alguém te contou, que você ficou sabendo, é fofoca. Difamação, acusação, blasfêmia, palavras perversas, manipulação verbal. Você conta isso aqui porque você sabe que essa informação aqui desencadeia a outra ação ali. Fala, Deus, arranca o espírito jezebélico de dentro de mim. Eu rejeito todo espírito de Jezabel, de Acabe. Eu arranco todo espírito maligno de facção dentro de mim. Amém? Olha só, a sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, e em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Talvez você não mata hoje com a espada, como antigamente se matava muito com a espada, mas você mata com a boca. Você mata com a boca. Você profetiza maldição. Você murmura o dia inteiro e não entende porque Deus não te prospera. Amém? Agora, vamos a outro tipo de iniquidade. Iniquidade de omissão. É quando a pessoa não faz o mal só por uma ação, mas é por negligência. Queridos, sabe quando você deveria se posicionar diante de algo, de um erro, e você não se posiciona? Sabe quando você está vendo um erro ali e você não faz nada? Sabe quando você sabe de algo terrível? Que é uma injustiça. E com a sua voz, você poderia quebrar aquele tipo de injustiça e você não faz. E você é negligente com aquilo. É o que Abraão fez. Abraão contou em partes o que era verdade. Mas ele omitiu o mais importante. Ele omitiu que Sara era sua esposa. Amém? E sabemos que lá no Egito, Faraó tomou Sara. É ver o erro e se calar. É abandonar, queridos, as responsabilidades. É saber que deveria estar fazendo isso ou aquilo e não fazer. É negligenciar a família. Talvez. Sabe que você como pai deveria dar atenção para essa criança, mas você não dá. Certo? É negligenciar a verdade. E queridos, tem gente que se acostumou tanto com a mentira que acredita na própria mentira que conta. Uma das transformações mais genuínas que eu vi na vida do meu irmão, porque você sabe que pescador tem uma inclinação à mentira, sim ou não? O meu irmão sempre foi uma pessoa que aumentou tudo. Ele ia contar uma história, ele é muito bom no que ele faz. E eu vi Deus tratando essa área na vida dele. Ele falou assim, mana, a
a partir de hoje eu quero viver a minha realidade. Eu quero viver a minha verdade. Eu não quero mais viver de ilusão. Olha só que poderoso. E sabe por quê? Porque Deus arranca a iniquidade, mas ele não via. Amém? Mas quando a gente começa... Gente, eu vou te falar uma coisa. A cada jejum, Deus arranca um nível de iniquidade. Só que agora nós estamos na maior janela de libertação que existe dentro do calendário de Deus. Então, queridos, Deus pode arrancar toda e qualquer tipo de iniquidade dentro de você. É ver o erro e ficar calado. É ver que teve um abuso sexual na família, mas você não fala nada porque você tem medo dos parentes. Mas talvez aquela pessoa vai sofrer com danos psicológicos a vida toda, danos emocionais, por causa da sua omissão. Negligenciar a família, negligenciar a verdade, negligenciar a obediência. Amém? Abra comigo em Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago. Tiago é um livro, para mim, de confronto. Leia Tiago sempre. Amém? Leia Tiago sempre. Aleluia. Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Acharam? Glória a Deus. 17. Que diz assim: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Olha só. Lembre-se de que é pecado saber o que se deve fazer e não fazê-lo. Uau, é forte. Amém? É muito forte isso aqui. Então, isso aqui é iniquidade, iniquidade de omissão. Você não se posiciona, você sabe que deveria se posicionar assim, assado, e não faz, é iniquidade também. Olha só, outro tipo de iniquidade. Iniquidade na infidelidade com Deus. Vida dupla. Você é uma coisa aqui, outra coisa ali. No meio do povo que você acha que, né? Tá todo mundo buscando Deus, você é uma coisa. Você fala, não, porque eu isso, eu aquilo outro. Mas ali, no secreto, é outra coisa, tá? Você oferece um culto ali, mas você não entrega o seu coração ao Senhor. Frieza espiritual, adoração sem verdade, aliança quebrada, compromisso superficial. Amém? Em Isaías 29, 13 diz assim: este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Você tem falado, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas o seu coração está muito longe de Deus. Amém? Agora, essa aqui é pesada e uma das mais graves, que é a iniquidade geracional. A gente sabe que em Êxodo 20, Deus fala, né? Que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, é quando padrões que estão na nossa genética começam a se repetir. Porque aquilo que ficou torto dentro de você uma vida toda e não foi tratado vai ser transmitido para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto. E se isso não for quebrado, vai continuar se repetindo. Amém? Queridos, nós herdamos essa iniquidade. A maldição hereditária, ela é a iniquidade geracional que foi herdada. Amém? Então, talvez você está em ciclos repetitivos de adultério, de idolatria, de mentira, de dureza do coração, e você fala, meu Deus, por que eu vivo vivendo isso aí? É Êxodo capítulo 20, verso de número 5. Amém? Então nós devemos falar, Senhor, eu confesso toda a iniquidade geracional da minha linhagem de mãe e de pai. E eu venho pedir perdão pela promiscuidade sexual, eu venho pedir perdão pelos jogos, eu venho pedir perdão, por exemplo, a família do meu pai, parte de pai, é muito inclinada à boemia, a jogos, apostas, amém? É um povo que tem muitos dons para cantar, mas é um povo que é muito inclinado a jogo, amém? Então você precisa renunciar, falar, eu rejeito, eu anulo isso, tá? Eu não aceito isso sobre a minha vida, amém? Então, quais seriam as iniquidades geracionais? Ciclos repetitivos, adultério, idolatria, mortes prematuras, mentiras, ocultamento, dureza do coração, tá? Iniquidade do coração. Sabe aquela iniquidade do coração, que é aquela amargura cultivada, inveja? Por que você sente inveja? Deus já não te deu tanto. E tem gente que
se compara, né? Tem ódio escondido, tem desejo perverso. Tá vendo alguém crescer e tá vendo alguém crescer no reino de Deus e fala: eu não aceito isso, que raiva. Mas essa pessoa não está sendo usada por Deus. Nós não estamos falando de um só Senhor, de um só reino. Então, é uma iniquidade que às vezes não é porque você não sente aquilo porque você quer, mas porque é algo que está impregnado no seu DNA. Prazer secreto na queda dos outros, um prazer secreto. Porque quando a outra pessoa cai, você se sente superior à outra pessoa e fala: comigo isso não acontece. Queridos, isso é uma iniquidade dentro de você. Amém? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Às vezes o nosso coração, ele criou uma boa narrativa, porque faz tempo que você está na presença de Deus. Mas nós precisamos falar assim hoje para o Senhor: Senhor, eu estou no Vale de Jaboque. Eu preciso entender se essas narrativas a qual eu tenho falado que eu sou, o que eu faço, se elas são verdadeiras. As coisas que eu falo, que eu faço, são realmente motivadas pela tua presença? Realmente são genuínas? Amém? Vou dar alguns tipos de exemplo para você. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Vem alguém te confrontar. Vem alguém tentar falar para você: olha, você tá errado. Olha, você fez isso e aquilo. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a pessoa que tá com iniquidade. Não, é que você não sabe da história. É porque aconteceu isso comigo. Então hoje eu respondo dessa forma porque essa pessoa ela vai dar 1000 jeitos de justificar. Não foi desse jeito que você tá pensando. E queridos, uma pessoa humilde ela fala: eu errei. Realmente, eu preciso melhorar. Eu não consigo vencer essa área. Você pode orar por mim? Você pode pedir para Deus me ajudar nessa área? Mas a pessoa toda vez ela tem justificativa. Ela tem uma história por detrás de superação. Por que ela é daquele jeito? E queridos, uma coisa eu aprendi. Para de se comportar como vítima. Para de autocomiseração. Não, porque você não sabe a minha história. A pessoa, ela fala assim: então, é porque, tudo bem, eu sou assim, mas é que você não sabe o que aconteceu comigo. Querido, você sabe o que Deus quer? Deus, não tenha misericórdia. Eu falo: Deus, não tenha dó de mim, porque eu não tenho dó de mim mais. Deus, eu quero ser transformada. Senhor, eu errei. Eu errei feio. Eu preciso ser transformada. Amém? É verdade, Li. Olha só. Adão e Eva, Deus veio e falou assim: o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Queridos, o que Deus quer de você e de mim é: Senhor, eu sou pior que isso. Sozinho eu não consigo ser transformada. Queridos, tem gente que fala assim: eu tô na presença de Deus, mas minha vida não vai. Porque tem coisas que é iniquidade. E iniquidade, enquanto você não quebrar o padrão dela e arrancar ela e se posicionar num novo comportamento, a sua vida não muda. Sua vida só muda quando você muda de ambiente, muda de narrativa, muda de visão, muda todas essas coisas. Amém? Glória a Jesus. Então, como que nós vamos nos livrar da iniquidade? Quando nós fala: Senhor, eu quero apresentar o meu coração que é podre. O meu coração que talvez eu mostre ele florido para as pessoas, mas ele tá podre por dentro. Tem coisas que tá errado. Amém? Então confessa. Fala: Deus, eu quero confessar até o que eu não sei que eu faço. Fala: Senhor, eu quero arrancar minhas máscaras hoje aqui no Vale de Jaboque. E eu quero que o Senhor luta com o meu interior e me traga, Senhor Deus, realmente quem eu sou no meu DNA. Eu não quero ser mais Jacó, Pai. Eu preciso ser abençoada no dia de hoje com um novo nome, com um novo destino, com uma nova rota. Mas eu sei, Pai, que para isso eu preciso vencer a iniquidade que está dentro de mim, a iniquidade que eu pratico. Amém?
Então hoje o ato profético é, escreve no papel, Vale de Jaboque, seu Peniel. E você, talvez, olha, quer que eu te dê uma dica? Você não vai fazer isso agora. Hoje, quando você for fazer suas coisas, vai botar louvores de aquebrantamento. E vai falar, Senhor, me prepara para entrar no Vale de Jaboque. E deixa os louvores te tocar. Se você estiver fazendo a sua faxina santa na sua casa, você fala, Deus, hoje, conforme eu for tirando as coisas do lugar, jogando coisa fora, Pai, que o Senhor tire a iniquidade. Hoje, Pai, tudo que eu jogar fora, faz um ato profético, fala, Deus, eu vou tirar hoje coisas que eu não uso mais, que eu vou doar, e elas vão representar dentro de mim a minha iniquidade. E aí, quando você vê que você está no nível de aquebrantamento, aí você vai para o lugar secreto. Você vai lá, Deus, põe a folha lá, pendura, cola em algum lugar e fala, Deus, eu estou entrando agora no Vale de Jaboque. E eu só saio daqui quando você trocar o meu nome de Jacó para Israel. Rasga o seu coração. Eu quero que você faça isso até o dia 9 ao pôr do sol. Aproveita, a janela, ela é favorável a isso. Eu quero convidar você para sair hoje deste lugar chamado de iniquidade, cegueira espiritual. Amém? Nós precisamos ter revelação, que é o que vocês estão tendo. Nós estamos na janela de revelação sobre iniquidade. Nós fizemos hoje uma ministração. Eu ministrei na madrugada sobre iniquidade. Nós precisamos reconhecer. Só que se você não for intencional em reconhecer coisas que você fala assim, isso aqui eu já venci, reconhece. Tá? Confessa pecado. Fala, Senhor, eu sou rebelde. Eu sou impuro. Arranca a iniquidade, Senhor Deus, da rebelião, da impureza, do ciúme. Vai colocando e vai tratando e vai pedindo, tá? Aquilo que você desconfia que tem, você fala, Deus, eu sou assim. Arranca de mim. E você vai renunciar, fala, Deus, eu quero renunciar em nome de Jesus. Isso. E quero pedir a sua ajuda. Me purifica. Toda vez que você renuncia e destrona qualquer coisa, depois você pede. Você vai falar, Senhor, traz agora o fogo que purificou os lábios de Isaías e começa a me purificar. Começa a me alinhar. Começa a trazer dentro de mim alinhamento. Alinhamento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bem-vindo ao Vale de Jaboque. Eu quero orar por você agora e colocar você nessa dimensão desse ato profético. Eu quero declarar que a atmosfera do Vale de Jaboque, ela já toca em você. E quando você entrar hoje para fazer esse ato profético, só você e Deus no secreto, eu quero declarar que essa atmosfera vai te acompanhar até o último dia, dessa janela do Pessah, que é até o dia 9. Mas quando você hoje entrar nesse lugar, e toda vez que você entrar nesse lugar de confissão, essa unção vai aumentar dentro do seu corpo, da sua alma, da sua mente e do seu espírito. É isso que eu oro, é isso que eu declaro agora sobre você. A palavra de Deus diz que em Mateus 18, tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Pai, eu ministrei essa palavra sobre quebra de iniquidade, Vale de Jaboque, confissão de pecado. Pai, eu entro agora junto com todos os que estão escutando essa palavra, dentro dessa atmosfera do Vale de Jaboque, e que hoje, no decorrer do dia, o Senhor nos leve para ter esse momento. E quando nós entrarmos no secreto, que essa unção, ela venha se potencializar 1 milhão de vezes mais, tocando em todas as dimensões do nosso espírito, nossa alma, nosso corpo e nossa mente. Que hoje o nosso DNA seja confrontado pela mesma unção que confrontou Jacó no Vale de Jaboque. Pai, ainda que o Senhor tenha que tocar num quadril, ainda que o Senhor tenha que tocar num lugar que vai doer, ainda que o Senhor tenha que tocar num lugar que vai deslocar coisas, não nos deixe sair, Senhor, como Jacó. Porque, Pai, para acessar a promessa somente como Israel. Hoje, Senhor Deus, eu quero profetizar que quem entra no Vale de Jaboque como Jacó, vai sair de lá como Israel. Mas que esse homem e essa mulher seja vulnerável ao teu doce Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvores. Gente, eu vou indicar um louvor
que foi o louvor da minha conversão. Amém? Eu vou colocar ele aqui para você. Esse louvor aqui, ele me aquebranta muito. Ó. Como na primeira vez, casa de Davi. Eu coloco esse louvor e eu já fico aquebrantada. Vou passar ele um pouquinho aqui, ó. Vou passar outro pra vocês. Pastora Bruna, coloca aí. Como na primeira vez, casa de Davi, que eu vou fixar. Esse é o louvor da minha conversão de verdade, amém? Aleluia. Agora esse é um louvor também preferidinho, amém? Deixa eu lembrar ele agora. Esse aqui me estraga por dentro, assim, me quebra, né? Deixa eu achar o nome dele aqui. Ai, da casa. Glória a Deus. Lembrei o nome agora. Esse aqui, ó. Ninguém me toca como tu. David Keelan. Hanamassu e Ekeia. Gente, eu não sou uma pessoa de muitos louvores. Então eu só vou escutar esses dois louvores. Amém? Ninguém me toca como tu. David Keelan. Esse é forte. Ninguém me toca como tu, Jesus. Ninguém me abraça como tu, Senhor. Abraça-me. Aleluia. Eu sinto uma unção de quebrantamento muito forte. Ninguém me ama como tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Ninguém me toca como tu, Jesus. Ninguém me abraça como tu, Senhor. Abraça-me. Vou passar uma partezinha que eu gosto. Preciso tanto de ti, Jesus. Então hoje você entra na presença dele e fala: Senhor, eu preciso ter um encontro. Ninguém me toca como tu, Jesus. Ninguém me abraça, Jesus. Aleluia, Jesus. Nos encontra, Jesus, no Vale de Jaboque hoje. Nos encontra, Jesus, no nosso Peniel hoje, Senhor. Eu declaro uma atmosfera de quebrantamento. Eu declaro uma atmosfera de cura. Eu desafio a clamar por ele nesse lugar. Eu declaro uma atmosfera onde você não só tem um encontro, você tem um recalculando a rota. Você tem um alinhamento hoje no corpo, na alma, na mente, no espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Esses são os meus louvores de conversão.
Quando eu comecei uma vida de oração, eu só escutava esses 2 louvores. Amém? E são louvores que me marcaram muito e me marcam até hoje. Amém? Então, busque louvores. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu lembro de outro aqui. Pastora Bruna, você lembra de algum? Você tem algum, amor? Para onde eu irei, apóstola? Para onde eu irei? É o que a senhora sempre fala das carroças, né? Ah, para onde eu irei? Do Morada. É forte. É lindo. Agora tem uma que o Jordan lançou, que é espanhol, mas ele fala assim, ó. Amor, chama o Gula aqui. Eu vou passar aqui pra ele. El borde de su manto. El borde de su manto. Que fala que né? Quero tocar no borde do seu manto. Então, gente, hoje é essa atmosfera. Gente, beijo. O Gu vai usar o escritório aqui pra estar orando. Ele tem que entrar agora na janela. Beijo, beijo. Amo vocês.